Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de filosofia e sociologia. Na verdade, a nossa revisão para a prova final, tá? Professor Nicolas aqui. Gente, meu propósito nessa aula é prover para vocês um norte, uma direção, do que pode estar na prova final, para auxiliar vocês em suas revisões e seus estudos, tá bom? Então vai ser bem tranquilo, vai ser bem light, vai ser realmente apontar um norte para que vocês saibam o que estudar, né? O que focar para se preparar para essa prova, tá bom? Nós vimos muitos assuntos ao longo do ano, nas duas disciplinas, então seria injusto abordar de forma muito geral, né? E todos os assuntos que nós vimos. Então, nessa prova final, eu coloquei alguns assuntos que eu considero essenciais, né? Fundamentais, que caem, né? Com uma certa frequência maior, né? No Enem. Então, vem comigo que a gente vai abordar isso, tá? Vai ser bem tranquilo, vocês vão ver, vai dar tudo certo. Então, como que eu quero trabalhar isso com vocês? Eu quero fazer uma linha do tempo, né, do que a gente estudou esse ano, de como a gente iniciou os nossos estudos esse ano, tá? Principalmente na filosofia, que facilita essa linha do tempo. E ao decorrer dessa linha do tempo, a gente vai falando quais são os mais importantes, né, e o que é mais importante dentro de cada um desses assuntos, tá bom? Então, recapitulando, eu não sei se vocês lembram qual foi o primeiro assunto que a gente estudou, né? Já estamos em dezembro, né? O comecinho do ano já faz um pouquinho de tempo. A gente começou no tópico de Filosofia Antiga 1, e normalmente a gente aborda o que nesse tópico? Mitologia e teatro na Grécia Antiga, certo? Filósofos pré-socráticos e a gente pega também um gancho de Sócrates contra os sofistas, né? Teve essa disputa. E depois, né, tem Platão ali, que é um discípulo de Sócrates, tá? Então, esse vai ser o primeiro conjunto que a gente vai abordar aqui dentro dessa revisão. Como vocês podem ver, é muito assunto, então por isso que eu vou focar no mais importante de cada um deles, tá? Então a gente começa com mitologia e teatro na Grécia Antiga. Qual era o propósito do teatro na Grécia Antiga? É, Normalmente hoje quando a gente olha um teatro, né, é até raro a gente encontrar um teatro, mas o propósito hoje é divulgação artística, né, é reprodução de uma determinada obra, de uma determinada peça, né? Enfim, é uma manifestação cultural hoje em dia, tá? Mas naquela época, a gente precisa entender o contexto. O teatro ele tinha uma função muito mais importante para a sociedade, né, na Grécia Antiga. Ele tinha uma função de transmitir alguns valores que eram considerados valores essenciais, valores fundamentais na formação da pessoa, na formação do cidadão na Grécia, tá? Então, as peças não tinham apenas um cunho de divulgação cultural ou de entretenimento, tá? Então, quando a gente tinha uma tragédia, um drama, até um romance, uma aventura épica, representada ali numa peça de teatro, a gente tinha aquele autor transmitindo para o seu público valores que eles deveriam cultivar. Por exemplo, a coragem, tá? Quando a gente tinha uma, uma peça épica ali que contava a história de um herói e tal, de um Hércules, por exemplo, não era simplesmente para cultivar na mente das pessoas uma distração, um entretenimento, algo que pudesse ali, como eu posso dizer, ocupar o tempo daquelas pessoas com conteúdo artístico e cultural de qualidade. Não era apenas isso, tinha esse papel também, mas principalmente de induzir nas pessoas, de incentivar nas pessoas o cultivo dessas características, né, desses valores como a coragem, por exemplo, como a resiliência, como a honestidade, a justiça, que eram valores desejáveis, né, para a sociedade, tá bom? E a mitologia, professor, qual que era o papel da mitologia na Grécia Antiga? Hoje a gente vê a mitologia muito como material de consulta para a crença de povos antigos, né? Mas naquela época não era apenas uma crença, certo? Tinha esse papel de crença também porque a mitologia está muito relacionada com divindades, com deuses. Mas o principal papel da mitologia na Grécia Antiga era o papel de buscar explicar fenômenos, acontecimentos do mundo, tá? Do cosmos, do universo. Então, a origem do ser humano, a origem dos animais, do meio ambiente, dos planetas, de fenômenos que não se tinham explicação tão racional, como por exemplo,
erupções vulcânicas, tempestades, trovões, vendavais, terremotos, coisas desse tipo que não se tinha um conhecimento como nós temos hoje. Por exemplo, que um terremoto é resultado, é fruto, né, muitas das vezes, do atrito, do choque entre placas tectônicas. Naquela época eu não sabia nem o que era uma placa tectônica. Então a explicação viável naquela época que permeava o imaginário do povo era de que alguma divindade, algum deus estava irado, né, e por isso havia um terremoto. Era Zeus irado e por isso havia trovões nos céus. E por aí vai, tá? Então a mitologia servia como uma forma de se explicar o mundo, uma forma de se explicar os acontecimentos e os fenômenos do mundo, tá? Ah, e o que que acontece? A gente tem uma passagem, né, desse período mitológico, a gente chama de período mitológico, que envolve ali toda a criação do mundo, o domínio de elementos da natureza por parte de algumas divindades e tudo mais. A gente sai desse período e entra no período ahn, cosmológico, tá? A gente sai do período mitológico e a gente entra ali no período cosmológico, antropológico. O que que acontece nesse período? A gente tem o surgimento dos filósofos pré-socráticos, tá, gente? Pré-socráticos porque vieram ali a, a maioria, né, veio antes de Sócrates, alguns eram contemporâneos a Sócrates, mas como a maioria era anterior a Sócrates, a gente tem essa nomenclatura de pré-socráticos. E o que é que esses filósofos pré-socráticos eles postulavam, eles ensinavam, eles pensavam, professor? A gente tem aqui uma mudança, tá? E vocês vão observar isso ao longo de toda a história da filosofia. Ah, se no período mitológico as pessoas tinham a sua crença nos deuses, nas divindades, para explicar os acontecimentos, para explicar o mundo, nesse período cosmológico, a gente tem um certo afastamento disso. Certo? Alguns pensadores começaram a observar isso e dizer, não, eu acho que não é bem assim. Eu acho que isso não é o resultado da ira de um determinado Deus. Isso aqui tem outra explicação mais racional. Então a gente tem aí, de certa forma, um afastamento da fé em divindades por parte desses pensadores e uma aproximação da razão, tá? Os pensadores eles começam a buscar na própria natureza explicações para determinados fenômenos e para para a própria criação da natureza, né? Enfim, do ser humano e dos animais e de tudo que havia. E onde é que eles procuram essa explicação? Na própria natureza. Alguns deles vão dizer que o surgimento, né, de todas as coisas, a matéria-prima fundamental do universo é a água, outros vai dizer que é a terra, outros vai dizer que é o ar, um vai dizer que é o fogo, um vai dizer que é o átomo, e por aí vai. Eu acredito que vocês lembram disso. Cada um desses filósofos pré-socráticos eles vão seguir uma determinada linha de pensamento, né, com relação a esse surgimento, com relação a essa criação do universo, tá? Vejam, eu estou abordando os principais tópicos de cada um, né, desses assuntos, tá, gente? E aí a gente tem esses filósofos pré-socráticos com toda essa abordagem. ah, e logo em seguida a gente tem, né, o advento, o surgimento, né, eu digo surgimento, mas não é algo tão abrupto, né, mas a gente tem o período socrático, né? Sócrates surge, né, e nesse mesmo período a gente tem um outro grupo de filósofos intitulado de sofistas, e se desenrola e existe uma disputa, existe um atrito muito grande entre Sócrates e os sofistas. Por quê? Os sofistas, apesar de serem muito inteligentes, apesar de serem professores, ah, eles tinham uma abordagem de ensino que Sócrates condenava. Sócrates era totalmente contrário. Por quê? Eles não tinham, né, Sócrates criticava eles porque eles não tinham um compromisso com a verdade, né? E para Sócrates, o papel fundamental de todo filósofo é ter esse compromisso com a verdade, é buscar a verdade acima de todas as coisas. É buscar a verdade acima de qualquer paixão, de qualquer ideologia, de qualquer outra coisa. A verdade deve ser o mais importante. Então, pelo fato dos sofistas eles não terem esse compromisso com a verdade, né, Sócrates se tornou seu maior rival, tá? O que é que os sofistas eles ensinavam, né? Primeiro, que eles ensinavam em troca de dinheiro, tá? A gente pode dizer que, de certa forma, de certa forma eles eram muito mercenários. Então, eles estavam dispostos a ensinar para quem estivesse disposto a pagar, tá? E aí, o que é que eles ensinavam? Principalmente, tá? De todas as coisas, principalmente o que mais se destaca e é o motivo pelo qual eles são conhecidos é a técnica da oratória, tá? O falar bem,
a técnica do discurso, do debate, de convencer as pessoas através das palavras, mesmo sem ter razão, mesmo sem ter propriedade naquilo que se falava, mesmo sem aquilo ser verdade, tá? E isso é justamente o ponto em que Sócrates ele bate. Eles só estavam preocupados em vencer um debate, em aparentar ter razão. E por isso eles eram muito procurados por pessoas que buscavam adentrar a vida política, né, a vida pública na época, precisavam desenvolver essa habilidade da oratória, tá? E aí Sócrates critica duramente, né, esses filósofos e Sócrates traz algumas coisas importantes, tá, gente? Por exemplo, a questão das virtudes, tá? Ah, quando ele vai falar sobre ética, né, ele vai trazer alguma questão sobre as virtudes, né? Principalmente quando ele escreve o seu livro Ética, a Nicômaco. E o que seria a virtude para Sócrates? Imagine dois extremos. Imagine uma pessoa covarde, tá? Extremamente medrosa, não enfrenta as coisas, sempre está fugindo. Imagine uma pessoa que não tem medo de nada. Digamos, uma pessoa imprudente, tá? Uma pessoa que não consegue determinar limites seguros para suas atitudes. A gente tem dois extremos aqui que são indesejáveis, tá? Que não devem ser cultivados. Porque a covardia não é algo bom. Não é bom estar ao lado de alguém. Imagine você numa guerra ao lado de um companheiro covarde que vai lhe abandonar lá na frente de batalha. Não é bom. Agora imagine um outro guerreiro que é tão corajoso, digamos assim, é tão, enfim, que ele acaba sendo imprudente. Ele não considera os riscos, ele acaba colocando todo o seu pelotão em risco. Então são dois extremos indesejáveis. Então Sócrates vai dizer que a virtude é aquilo que está no meio, exatamente no meio desses dois extremos, tá? E aí no caso seria a coragem, tá? Nem o excesso de coragem, nem a falta de coragem, tá bom? E aí Sócrates, um outro grande ponto fundamental, muito importante, que ao contrário dos sofistas que passavam meio que uma fórmula pronta, né, de como ter um debate legal, de como se sair bem nos debates, Sócrates ele ajudava os seus interlocutores a construir um conhecimento. Ele não passava uma fórmula pronta, mas através do diálogo com as pessoas, esse conhecimento ia sendo construído, né? As pessoas iam vendo que na verdade elas não sabiam tanto quanto achavam, né? E por isso elas conseguiam evoluir, tá? Isso é algo bem importante, né? Essa questão da forma como Sócrates ensinava as pessoas, era através do diálogo, era uma construção desse conhecimento, tá? A dialética e a maiêutica, tá bom? Outro recurso que Sócrates utilizava muito era a ironia, tá? Através da ironia ele ia encurralando ali os seus adversários, quando ele disse, por exemplo, só sei que nada sei, tá? Na verdade, ele estava de forma irônica, né, dizendo que por afirmar que não sabia de nada, ele já sabia de alguma coisa, e por isso ele sabia mais do que aqueles que não sabiam de nada e pretendiam e se faziam, né, enfim, aquela capa, né, de sabedoria, aquela capa de que sabiam de alguma coisa, tá? Isso é muito importante. E aí, como todo bom mestre deixa um discípulo, né, deixa um bom discípulo, Sócrates foi, né, o professor foi o mestre de Platão, que é uma outra figura muito importante aqui da filosofia antiga, tá? Inclusive, toda a vida de Sócrates foi registrada, documentada, escrita e publicada por Platão, seu discípulo, tá? E aí muita gente, né, existe uma teoria de que Sócrates não existiu, na verdade. Foi uma criação de Platão para poder trazer uma credibilidade maior aos seus ensinamentos, né, e ganhar uma certa autoridade na coisa. Então existe essa teoria aí da conspiração. Mas Platão também foi muito importante. Ele trouxe alguns conceitos muito fundamentais para o desenvolvimento de toda a filosofia. Um desses conceitos é a questão do mundo das ideias. Eu acredito que vocês lembram disso, se não lembram, vão relembrar agora, tá? O que é essa questão do mundo das ideias? Platão afirmava que existiam duas realidades. Essas duas realidades existiam simultaneamente, mas em planos distintos, digamos assim. Um é o mundo real, que é o mundo onde nós habitamos, que é um mundo imperfeito, é um mundo temporário, passageiro, corruptível, onde as coisas têm uma duração, né? Imagine, por exemplo, uma maçã. Você compra uma maçã madura, se você esquece ela ali, ela apodrece e já era, tá? Então é um mundo corruptível, imperfeito, temporário, falho, no qual nós habitamos. E que é uma cópia do mundo ideal, do mundo das ideias, que é o mundo perfeito, é o mundo
que não tem fim, é um mundo onde as coisas não se corrompem, tá? É onde estão as ideias puras, tá? Tá, professor, mas como é que a gente consegue explicar isso numa prática, assim, para não ficar um negócio tão abstrato, tão difícil de entender? Tá, vou falar uma palavra, e eu quero que vocês pensem a respeito dessa palavra, tá? Felicidade. O que que é felicidade? Tá? Não dá para vocês me responderem agora e eu fazer esse feedback com vocês, porque essa aula está sendo gravada, tá, gente? Mas o que que é felicidade? Quando a gente fala em felicidade, a gente pensa em algumas coisas. Uma vida em paz, a gente pensa em uma vida sem problemas, sem tristeza, sem dificuldades. A gente pensa em contentamento, né, em não sentir falta de nada. Então existem algumas coisas que estão aí dentro dessa palavra felicidade e que a gente consegue imaginar, tá? Ah, quando eu pergunto a você, você é feliz? Você pode me dizer que é feliz, você pode me dizer que não é também, mas vamos assumir que você me respondeu, professor, eu sou feliz, né? Eu sou feliz. E eu vou perguntar a você, tá, mas você é feliz o tempo todo? Né? Todo dia, toda hora, todo momento? Obviamente que você vai me dizer, professor, não, eu tenho meus momentos de dificuldade, tenho meus momentos de tristeza, tenho meus momentos onde algo acontece, né, fora do que eu queria, fora do que eu esperava. E aí eu lhe indago, né? Poxa, então como é que você diz que é feliz se você acabou de me dizer que tem momentos de tristeza? Como é que a felicidade, né, e a tristeza estão coabitando, coexistindo aí na sua vida? É justamente por isso que Platão vai dizer que esse mundo, o mundo real, é uma cópia imperfeita do mundo ideal. Porque a felicidade no mundo ideal é algo permanente, é algo duradouro, é algo eterno, algo que não sofre essa variação. Mas no mundo real, por ser um mundo imperfeito, a nossa felicidade, em muitos momentos, ela vai encontrar declínios, encontrar momentos de tristeza. Então é nesse sentido que existem dois mundos, tá? Existe um lugar, existe um mundo, o mundo das ideias, onde a felicidade ela é assim, ela é permanente, ela é eterna, ela não muda, ela não sofre variação, ela não encontra a interferência da tristeza. É o mundo das ideias de Platão, é o mundo ideal. E o nosso mundo, por ser uma cópia imperfeita desse mundo das ideias, desse mundo ideal, nós não temos essa felicidade plena, tá, gente? Então, é por isso que quando eu falo em felicidade, você tem essa ideia do que é a felicidade, né? De que é algo bom, de que é algo, né, a ausência de problemas e tudo mais. E você até desfruta um pouco disso aqui, mas em um determinado momento você se depara com dificuldades, tá? É nesse sentido que o mundo real é imperfeito. Perfeito, gente? Beleza? Tranquilo? Ficou fácil de entender, né? Essa parte de Platão e do mundo das ideias e do mundo real. Show de bola. E aí, Platão, como todo bom mestre, ele deixa também um discípulo, né? Ele deixa também alguém para dar continuidade aos seus ensinamentos, tá? E aí, quem é essa pessoa que Platão deixa? Aristóteles, nosso amigo Ari. E aí Aristóteles ele traz algumas coisas importantes para a gente também, gente. A gente tem a ética, a gente tem a lógica, a gente tem da própria teologia também, Aristóteles. Mas uma coisa que eu queria focar em Aristóteles é a questão da metafísica, tá? Que é algo interessante porque dá para fazer um link com o mundo das ideias de Platão, porque Aristóteles vai dizer que a metafísica é como se fosse a raiz de uma árvore, né? O tronco dessa árvore seria a física, né? E as folhagens, os ramos seriam as outras ciências. Então é como se a metafísica fosse a mãe, né, a raiz de todas as outras ciências. Lembrando que metafísica é além do físico, tá? É algo que está além daquilo que a gente pode tocar, daquilo que a gente, né, que é tangível para nós, tá? Então a metafísica é uma contribuição muito importante de Aristóteles. Uma outra contribuição muito importante de Aristóteles é a questão das causas primeiras, né? do primeiro motor, como ele diz também. Eu sou o que é isso? Que história é essa de primeiro motor? Aristóteles vai dizer o seguinte, pessoal. Tudo que existe é consequência, é resultado de alguma outra, de algum outro acontecimento. Tudo que existe é resultado de alguma outra coisa. Só que Aristóteles percebe que é impossível seguir essa lógica até o início. Ele vai dizer que em algum momento tem que existir algo que não é resultado de alguma outra coisa. Tem que existir alguma coisa que originou todas as outras, que é o que ele vai chamar de primeiro motor, né?
primeiro motor imóvel, tá? E aí ele vai desenvolver ah, essa, 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 esse pensamento, né, do primeiro motor imóvel, tá? É, ele vai dizer o seguinte, eu peguei um trechinho aqui para a gente ver melhor isso. Ó, segundo Aristóteles, tudo tende a passar da potência ao ato, ou seja, da possibilidade à realidade. Tudo se move de uma condição para outra. E essa passagem de uma condição para outra acontece por meio de forças, né, que se originam de diversos motores, isto é, coisas ou seres que promoveriam essa mudança. Por exemplo, tenho o meu celular em minha mão. E está. Nesse instante ele está em minha mão. Se eu abro minha mão, meu celular cai. Meu celular só caiu porque eu abri minha mão. No caso, nesse exemplo específico, o motor que originou essa ação é minha mão, sou eu, tá? No entanto, ele continua, se todo o universo sofre transformações, então deveria existir um primeiro motor, né? Alguma causa primeira, né? Ele vai chamar de causas primeiras também, né? E Aristóteles vai dizer que esse primeiro motor é um primeiro motor imóvel. É algo que dá movimento a todas as coisas, mas que ele mesmo não sofreu movimento de nada. Trazendo para uma perspectiva, né, Aristóteles até cogita isso, seria Deus, né, que não foi criado por ninguém, mas criou todas as coisas. Essa primeira causa, esse primeiro motor imóvel é como... Você já, com certeza já devem ter visto aquela fileira de dominós, né? Esse primeiro motor imóvel seria o peteleco, que faz todos os outros dominós irem caindo e gerando aquele efeito dominó, tá? Um dominó só cai porque o outro derrubou, mas no início teve um peteleco no primeiro dominó. Seria essa a teoria de Aristóteles do primeiro motor imóvel, tá, gente? Outra coisa muito importante, eu talvez não tenha frisado muito bem na questão dos sofistas e Sócrates, só voltando um pouquinho, aí 2 gerações, que uma das principais críticas de Sócrates aos sofistas é o fato deles não terem um compromisso com a verdade, tá? Eles estavam dispostos a ensinar a quem estivesse disposto a pagar essa técnica de vencer debates, de, enfim, ganhar debates através da oratória, mesmo sem ter razão, mesmo sem estar com um compromisso com a verdade. E Sócrates entendia que o compromisso de todo filósofo, de todo pensador, deveria ser com a verdade, acima de todas as coisas, acima de todas as paixões, tá? Então é justamente isso que faz com que Sócrates criticasse muito os sofistas, porque eles relativizavam, né, as verdades. Eles não tinham um compromisso com a verdade, tá bom? Voltando para Aristóteles, Aristóteles ele tem umas outras contribuições, né? Porque nesse contexto de filosofia antiga, a gente tem a figura de Filipe II, que era o imperador da Macedônia, tá? Um grande conquistador, expandiu muito seus territórios. E quando Filipe II morre, quem assume, né, o trono, quem dá continuidade ao seu legado, é justamente seu filho Alexandre, que todos nós conhecemos como Alexandre o Grande ou Alexandre Magno. E Alexandre Magno foi ensinado, foi acompanhado por ninguém mais, ninguém menos do que Aristóteles, tá? Foi contratado por Filipe II para ensinar o seu filho. E aí, o grande diferencial de Alexandre o Grande é justamente o helenismo, tá? Então, a gente está saindo aqui da filosofia de Aristóteles para o helenismo já. Você vê como tudo está conectado. Alexandre o Grande ele teve um grande diferencial, né, se a gente for comparar ele com outros imperadores e conquistadores de sua época, que ficou conhecido depois como a cultura helenística, ou helenismo, que é justamente o fato de que quando ele conquistava um determinado povo, um determinado território, ele não destruía, ele não transformava todo mundo em escravo, ele não apagava aquela cultura do mapa. Pelo contrário, ele começou a adotar uma prática diferenciada. Ele começou a fazer alianças com esses povos. Que tipo de alianças, professor? Ó, ao invés de transformar em escravo, né, eu ganhei a guerra, eu venci sobre o seu povo, mas ao invés de transformar no escravo, eu quero que você sinta a vontade para servir no meu exército. Ó, ao invés de simplesmente escravizar, fique livre para promover casamentos entre o seu povo e o meu, entre o meu povo e o seu. Então ele começou a estabelecer essas alianças e ele foi crescendo cada vez mais, né? Ele teve essa visão. Ó, ao invés de exterminar a tua cultura, deixa eu ver o que é que tem de bom nessa cultura. Ao invés de simplesmente impor a minha cultura,
ver como ela é, tá? É claro que não foi de forma tão pacífica porque teve guerra, né? Teve dominação para isso acontecer. Mas você vê que o interesse dele não era simplesmente exterminar um povo, né? Ele começou a procurar nas culturas dos outros povos coisas que fossem interessantes e começou a incorporar na sua, mas ao mesmo tempo ele queria expandir a sua cultura, né, através de relações amigáveis com os outros povos, né, essa cultura grega. Então isso foi o helenismo, né, esse período onde houve uma expansão, né, do pensamento da Grécia, do pensamento grego, para outras nações, outros povos que haviam sido dominados por Alexandre, tá? Beleza, gente, tranquilo. Aqui a gente encerra Filosofia Antiga 2, né? A gente encerrou Filosofia Antiga 1 em Platão, Filosofia Antiga 2 com Aristóteles e o helenismo. Passando disso aí, a gente entra na parte de filosofia medieval, onde a gente tem Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, a gente tem os franciscanos, num processo, né, diferente do que aconteceu ali com os filósofos pré-socráticos, que procuravam simplesmente explicar com coisas da natureza, enfim, os fenômenos, e abandonavam essa questão da fé, dessa relação com as divindades. Na filosofia medieval, a gente tem uma tentativa de harmonizar, certo? De fazer um link entre a fé e a razão, tá? Principalmente a fé cristã, no caso, né? Já que Santo Agostinho e São Tomás de Aquino eram clérigos cristãos, do cristianismo. E eles tentam harmonizar a fé e a razão, né? Dizendo que existem verdades que só a fé consegue captar, a razão não é capaz, mas de que a fé apenas sem razão não é capaz de compreender muitas coisas. Então, eles vão dizer basicamente que as duas são extremamente importantes porque existem conhecimentos que estão limitados a cada uma delas, tá bom? As verdades eternas só podem ser alcançadas através da fé, certo? E sem a razão é impossível compreender, né, essas outras verdades. Então, Santo Agostinho ele vem, né, num movimento chamado patrística, né, que trazia ali junto dele vários outros pensadores, vários outros teólogos e filósofos, ficaram conhecidos como os pais da igreja, né, ali meados do século I ao século IV, mais ou menos. E ele traz essa ideia de harmonizar fé e razão, tá? Depois de Santo Agostinho, a gente tem São Tomás de Aquino, nessa mesma perspectiva, né, de harmonizar fé e razão. E São Tomás de Aquino ele vai além, ele tenta provar de forma racional e lógica a existência de Deus. Então, existem aqueles argumentos de São Tomás de Aquino para a existência de Deus, tá? Depois disso, né, a gente dá continuidade. E isso eu acho interessante vocês observarem. Na filosofia, a gente passa de um período onde as pessoas, os pensadores, eles têm uma relação amistosa com a fé, né? Eles tentam harmonizar a fé com a razão e tudo mais, eles creem em divindades, para um outro momento onde os pensadores eles rompem com a fé, eles abraçam mais a razão e tal e tal e tal. Então, se na filosofia medieval a gente tem essa aproximação entre fé e razão, na filosofia moderna, nessa primeira parte da filosofia moderna, a gente tem um rompimento entre fé e razão, né? A gente tem o que a gente chama de período renascentista ou renascimento, que é um período onde a gente tem um rompimento entre a igreja e o Estado, é um período onde a gente tem um rompimento entre a fé, né, e as demais áreas de conhecimento, e o homem passa a ocupar esse lugar central, né, dos esforços artísticos, intelectuais, políticos da época, tá? Nesse período renascentista a gente tem algumas figuras muito importantes, como a gente tem Leonardo da Vinci, a gente tem Nicolau Copérnico, a gente tem Galileu Galilei, a gente tem Nicolau Maquiavel, que é uma figura muito importante, pelo fato de que, enquanto todos os pensadores e filósofos da época buscavam analisar e dizer como deveria ser um governo, o governo ideal, né, o governo perfeito, o diferencial do Maquiavel foi que ele analisou governos reais de sua época para tentar dizer como que um governante deveria se comportar para se manter no poder, tá? Então, Maquiavel ele analisou na vera, na realidade, e não como deveria ser, tá? Não essa coisa utópica. Então, isso foi um diferencial de Nicolau Maquiavel. E tem duas coisas interessantes em Maquiavel, que é a questão da fortuna e da virtude, certo? Lembrando, fortuna não tem nada a ver com dinheiro, gente. Pelo amor de Deus. Fortuna não tem nada a ver com dinheiro. Porque o termo em inglês, o termo original, é fortune, fortune.
que significa algo como sorte, algo parecido como sorte, tá? E ele vai dizer o seguinte: essas duas coisas são fundamentais para que um governante ele possa governar bem. A fortuna é justamente a sorte, é acontecimentos inesperados. Podem ser bons e podem ser ruins. Podem ser coisas boas e podem ser tragédias. Por exemplo, um exemplo de fortuna em 2020. Coronavírus. É algo que ninguém esperava e que foi algo terrível, né, muito danoso em todos os sentidos, né, socialmente, economicamente, espiritualmente, psicologicamente, afetou, né, a sociedade como um todo. Era algo que ninguém esperava. Ah, e a virtude, ele vai dizer que é a capacidade do governante, do príncipe, né, daquela pessoa que está no poder, de lidar com esses acontecimentos inesperados. Então ele vai dizer que metade do sucesso de um governo se deve à fortuna, ou seja, se deve a acontecimentos inesperados, que podem ser bons ou ruins, e a outra metade se deve, né, à capacidade do governante de lidar bem com esses acontecimentos, tá bom? Então isso é muito importante em Maquiavel. Outra coisa importante é que ele vai dizer que para o governante manter o poder, ah, existem duas estratégias: ou ser amado pelo seu povo, ou ser temido pelo seu povo. Das duas, ele vai dizer que, se não for possível ser amado, né, que seja temido. Porque é melhor ser temido pelo povo e permanecer do poder do que, enfim, não ser temido e acabar perdendo o poder. É daí que surge aquela frase, né, de que os fins justificam os meios, tá? Então vou dar só uma carreirinha aqui, porque a gente já vai em 31 minutos, eu excedi meu tempo em muito. Tá? É realmente muito assunto, eu estou tentando abordar só os tópicos principais, né, para facilitar, mas vamos lá. Vamos lá que a gente vai conseguir. É, Depois a gente tem a filosofia moderna 2, tá? Lembrando que eu estou abordando aqui o que vai provavelmente cair na prova, tá? Não tem condições de abordar todo o assunto em 30 minutos, todo o assunto em um ano. A gente tem na filosofia moderna 2 os filósofos do contrato social, tá? Os três senhores, Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Professor, qual é a diferença de cada um deles, né? Os três falam sobre contrato social. Vamos lá. Thomas Hobbes: no estado de natureza, a gente tem um caos total. O homem contra o homem, certo? Por isso que tem aquela frase: o homem é o lobo do homem, ou seja, o homem é o próprio predador. A gente tem esse estado de caos total. E aí, através do contrato social, a gente tem essa passagem do estado de natureza, do estado de caos, para um estado civil, certo? Que é onde as leis ali vão garantir essa paz, esse bem-estar, vão impor limites até onde um homem pode ir, né, sem ferir o direito do outro, beleza? Então, para Thomas Hobbes, o estado de natureza é um estado de guerra de todos contra todos, é um caos. E a gente tem a figura de John Locke. John Locke vai dizer o seguinte, ó: o estado de natureza ele pode ser um estado de caos, né? Ele não é necessariamente, tá? Mas ele pode vir a se tornar. E aí John Locke ele foi um grande precursor, né, do liberalismo econômico, questão da propriedade privada, né? Ele vai dizer que a propriedade privada é algo quase como um direito natural do homem. E ele vai trazer para a gente essa ideia de que o estado de natureza não é um estado de guerra de todos contra todos, mas pode vir a se tornar, tá, gente? Pode vir a se tornar, e vai depender aí das relações ali entre os homens, né? De que forma elas estão acontecendo, né? Pode ser que, por exemplo, né, um exemplo bem primitivo, o cara achou uma maçã, pegou, mas o outro disse que era dele, né? E aquilo ali originou essa guerra aí, essa disputa, né, por aquele direito, tá? Então ele vai dizer que no estado de natureza a propriedade é de quem pegar primeiro, tá? Então, uma coisa importante é que todos eles concordam que a gente tem um estado de natureza que é em tese desorganizado, a gente tem um pacto social, que é o contrato social, que vai celebrar essa passagem para um estado civil organizado, pacífico, tá? Então, para Thomas Hobbes, a natureza do homem é totalmente má, o homem é mau, certo? E, enfim, é esse estado de guerra de todos contra todos. E para John Locke, ele vai dizer que no estado de natureza as pessoas conviviam com igualdade de direitos e deveres, né, por conta das leis naturais, né, pelos direitos básicos da vida,
da liberdade e da propriedade privada, certo? Ele vai dizer justamente isso, que tudo que existe na natureza não tinha dono, certo? Mas a partir do esforço, né? Então eu peguei uma árvore, cortei, transformei, né, numa madeira lá para botar no telhado da minha cabana. Então aquilo ali era meu, porque eu coloquei esforço naquilo. Então o trabalho era o que determinava se uma propriedade ia ser de alguém, tá? E ao contrário de Thomas Hobbes, John Locke ele não aceitava que o estado de natureza fosse um sinônimo para esse estado de guerra, tá? Ah, e o outro senhor que é um filósofo do contrato social é o Jean-Jacques Rousseau. Ele vai dizer o seguinte, né? Ao contrário de Hobbes, que dizia que o estado de natureza era um caos total, Jean-Jacques Rousseau é mais romântico. Ele tem uma visão mais utópica. Ele vai dizer que não, o estado de natureza, o homem é bom por natureza. O homem não é malvado, não. O homem nasce bom. Olha só que visão inocente, né? O homem nasce bonzinho, mas a sociedade o corrompe por conta da propriedade privada. Então, Jean-Jacques Rousseau, ele faz uma crítica tanto a Hobbes quanto a John Locke, tá? A Hobbes na questão do estado de natureza ser um estado de guerra e a John Locke na questão da propriedade privada como sendo a raiz, né, de todos os males. Gente, importante. O que acontece, professor, nesse contrato social, né? Como é que esse contrato social acontece, né, e quais são as implicações disso? Nesse contrato social, basicamente, a sociedade aceitaria abrir mão de algumas coisas para que alguém governasse, né, sobre todos e garantisse a paz sobre todos, que seria o Estado, né? Seria a criação do Estado, que é quem impõe limites, né, até onde uma pessoa pode ir para não ferir o direito de outra. Beleza? Tranquilo, gente? Ah, vamos agora para a filosofia contemporânea 2. A gente tem algo importante aqui, que é a Escola de Frankfurt. Não sei se vocês lembram, mas a Escola de Frankfurt é uma escola de orientação marxista, certo? E os pensadores dessa escola, eles vão trazer aí ah, alguns estudos sobre a questão da cultura, sobre a questão da arte, tá bom? Um desses pensadores é Walter Benjamin, certo? Um dos primeiros pensadores da escola de Frankfurt. E ele dizia que com o avanço da tecnologia, as obras de arte acabaram perdendo, né, uma qualidade muito importante que elas tinham, que era aquela aura de admiração, né, de você chegar num museu, por exemplo, e ficar admirando um quadro, uma determinada obra de arte. Por quê? A partir do momento que eu tenho uma fotografia, eu tiro uma foto daquilo e é igual, né? A arte ela acaba sendo, de certa forma, prejudicada com isso, tá? E aí, por conta dessa reprodução massiva, essa reprodução em grande escala, as obras de arte acabaram perdendo essa aura, tá? Essa aura ela existia porque as obras de arte, antes da fotografia, antes do cinema, elas eram únicas, elas eram originais, autênticas, e por isso elas eram admiradas e cultuadas, tá? Existem outros dois pensadores da escola de Frankfurt, justamente Adorno e Horkheimer, que eles também seguiram essa mesma linha de pensamento, e eles falaram sobre um tópico importante, que é a questão da razão. Eles disseram que existem duas formas de razão, certo? A razão crítica e a razão instrumental, tá? Ele vai dizer o seguinte, que a razão instrumental é quando a gente usa o conhecimento para dominar o ser humano. A gente usa o conhecimento como uma forma de poder, de dominação. Já a razão crítica é uma forma de refletir sobre os conflitos, sobre as contradições que a gente observa na sociedade, né? E questionar essas coisas, tá? Então existem duas formas de se usar o conhecimento e de se usar a razão. Uma para dominar, uma de forma injusta, né? Para subjugar, e outra como forma ah, de se posicionar diante de incoerências, diante de contradições e conflitos da sociedade, tá bom? A gente segue aqui nosso assunto entrando na parte de filosofia existencialista. A gente tem alguns representantes importantes, né? Por exemplo, Jean-Paul Sartre, a gente tem também Schopenhauer, tá? E falando primeiramente em Jean-Paul Sartre, ele vai dizer o seguinte, né? Que não existe Deus, né? Que o ser humano ele não é definido, né, por Deus, não é definido por nada. Na verdade, o ser humano ele se define na medida em que ele vai existindo, ele vai se construindo, tá? Ele vai dizer que o ser humano, ele, de início, ele não é nada,
certo? Ele não tem um propósito, um destino, mas ele vai ser aquilo que ele fizer de si mesmo, tá? É, E por isso ele não acredita numa divindade, ele não acredita em Deus, ele não acredita que o ser humano ele possui algo determinado, né? Que, enfim, um destino determinado. Outra coisa que Sartre ele defende é que o ser humano ele está condenado a ser livre, tá? Ah, uma vez que não tem nada que o determine, ele é livre. Mas ele está condenado a ser livre porque, mesmo sendo livre, as suas escolhas, ele não pode escapar, né, dos resultados das suas escolhas, tá? Então, Sartre traz essas duas coisas importantes para a gente. Deixa eu ver quem mais. Schopenhauer. Schopenhauer também trabalha essa questão do existencialismo. Ele vai dizer que o ser humano, né, a existência humana, ela é angustiante. Por quê? Porque a todo momento o ser humano está querendo alguma coisa, ele deseja algo. E enquanto ele não consegue aquilo, ele é infeliz, ele carece daquilo. E no momento em que ele consegue, ele fica entediado. Até que surge um novo desejo para ele, tá? Outra coisa importante que Schopenhauer traz é que a questão da representação, de que o mundo ele existe apenas como uma representação. Como assim? Eu não conheço o mundo realmente, certo? Porque quando eu olho para alguma coisa, existe a minha subjetividade naquilo, certo? Vocês não enxergam as coisas da mesma forma como eu enxergo. Por quê? Porque existe esse filtro da subjetividade, tá? Então ele vai dizer que o mundo é representação. É uma representação do que eu percebo do mundo, tá bom? Então, a representação é exatamente essa forma como o homem ele concebe o mundo, né, através dos seus sentidos, né, do seu intelecto, né? Por isso que os homens não possuem a mesma visão de mundo, tá, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, né? Eu estourei meu tempo. Mas é basicamente isso, gente. Foquem nessas coisas, né? 42 minutos. Meu Deus, eu tinha 30 minutos. Me perdoem, pessoal. Mas é porque realmente é muito assunto para pouco tempo, tá? Então, foquem nisso, né? Estudem, revisem, façam exercícios, leiam esses tópicos. Com certeza os senhores irão se sair bem nessa prova final, tá? Não se preocupem, vai dar tudo certo, né? Breve, breve vocês estarão fazendo vestibular e adentrando na vida acadêmica. E vocês podem contar comigo, né, daqui para lá, tá? Nossa relação vai além desse ensino médio, tá? Eu tenho meus alunos realmente como amigos. Se vocês tiverem alguma dúvida, falem comigo no WhatsApp, falem comigo no privado, que eu estou disponível para ajudá-los, tá bom, senhores? Então, no mais é isso, estudem, se dediquem, e o sucesso é garantido, tá? Cheiro no coração e nos vemos em breve.